irmãos, boa noite. O amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amados irmãos, vamos conversar um pouco sobre liturgia. Vamos falar sobre a Eucaristia. Qual a origem do nome Eucaristia? Esse termo Eucaristia vem do grego e que depois passa para o latim e que quer dizer ação de graças. Ligado à celebração, aparece já no primeiro século do cristianismo, na Didaquê, que era no primeiro catecismo. O nome de Eucaristia mudou com o passar dos séculos para missa. No início, Paulo chamava a ceia do Senhor. Isso está contido na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. E em Lucas, capítulo 24, versículo 35. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 46, onde ele relata a fração do pão. Santo Inácio de Antioquia já denominava o pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade. A palavra missa, ela teve sua origem na expressão ita missa est, derivada do verbo latino mittere, despedir, usada para encerrar audiências no paço e nos tribunais. Então, quando é que foi usado a expressão ita missa est? A expressão na liturgia era usada para despedir os catecúmenos após a liturgia da palavra. E no fim da celebração, despedindo a Assembleia. Nós ouvimos falar em catecúmenos. No passado, os catecúmenos eram aqueles que ainda não tinham recebido a preparação para receber a Eucaristia. Por isso eles ficavam até um determinado momento da celebração da Eucaristia. Eles não podiam ficar até o fim, só os que já tinham feito a preparação para participar da Eucaristia. Então o nome missa só apareceu no século XIII. E após o Vaticano II, que foi um grande concílio que aconteceu para reformular as expressões, o rito, enfim, as modificações, e com as celebrações em vernáculo, ou seja, no idioma de cada nação. A expressão latina foi eliminada, mas o nome missa, que já designava toda a celebração, permaneceu. Agora, o que é a missa? A missa possui uma força e uma glória em si mesma. Não depende da realização daquele que pratica a celebração, ou seja, não depende da santidade do padre, do frade, enfim, do celebrante. O que ela exige do participante é um silenciar em Deus, uma abertura para o transcendente, um esvaziamento de si próprio, uma renúncia do seu ego, ou seja, do seu eu. Então, ao participar da Santa Missa, nós devemos nos esvaziar de si mesmo, devemos fazer um exercício mental para nos concentrarmos no grande ato que vai se realizar diante de nossos olhos. Jesus Cristo, sumo sacerdote, irá celebrar o seu memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso que nós devemos, no ambiente do templo, da capela, ter uma atenção pelo silêncio,
evitar a distração, concentrar-se para que nós possamos receber todos os influxos benéficos deste momento de aprendizado. Outros nomes para a celebração. Pode ter havido outros nomes ao longo dos 20 séculos. O catecismo elenca, ou seja, entre 1329 e 1331, os seguintes nomes: Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor, Assembleia Eucarística, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santíssimo Sacramento. Nenhum nome, porém, esgota a grandiosidade deste sacramento. A origem de nossa celebração eucarística, a última ceia pascal de Jesus. Quem celebrou a primeira missa? Foi Jesus, quem na sua ceia pascal celebrou a primeira missa dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. Mas deu uma ordem aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Isso está contido nos evangelhos de Mateus, de Marcos, capítulo 14, 22 a 24, em Lucas, capítulo 22, 19 a 20, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, de 24 a 25. Cristo é o celebrante. Desde aquela primeira ceia, o protagonista principal é Cristo. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Sua presença está em nós, no seu corpo místico. Nós já vimos falar sobre isso. A igreja invisível, o corpo místico de Cristo. No presidente da celebração, que age em persona Christi, em nome de Cristo. Nas leituras, de modo especial, no Evangelho e na homilia, principalmente nas espécies consagradas. Ao celebrar a última ceia com os seus, Jesus deu o sentido definitivamente à Páscoa judaica. A passagem de Jesus a seu Pai pela sua morte e ressurreição é a nova Páscoa, a nova aliança. Antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Rei. Isso está contido no Catecismo da Igreja Católica, número 1340. A Igreja zela para que os fiéis sejam instruídos pela palavra, saciados pelo corpo do Senhor, se ofereçam juntamente com Cristo, aperfeiçoem a união com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Sacrosanto Concílio 601. Portanto, Jesus é o verdadeiro celebrante. A Eucaristia é a continuação do mistério de Cristo, o momento no qual o mesmo culto que Cristo deu ao Pai passa a ser o culto participante agora para nós. A Eucaristia, de fato, é sacrifício e é também sacramento. Difere dos outros sacramentos, enquanto não só produz a graça, mas ainda contém de modo permanente o próprio autor da graça, o próprio Deus. Daí, porque nós dizemos que a Santa Missa é o ápice da fé cristã. Ele é o mais alto grau, o mais elevado grau da nossa busca pela busca da nossa santidade, da nossa salvação. O sacramento da missa, então, da Eucaristia, encontra-se numa ordem de uma primazia. Todos os sacramentos são valiosos, mas a Santa Missa é o sacramento primordial por excelência. Então, Jesus Cristo é o autor da graça, que é o próprio Deus. A liturgia, vamos falar agora brevemente. A liturgia é uma ação sagrada através da qual, com ritos na igreja e pela igreja, se exerce e prolonga-se a obra sacerdotal de Cristo, que tem por objetivos
a santificação dos homens, a glorificação de Deus. Sacrosanto Conselho 7. Missa. Chegamos aos mistérios invisíveis para nós. A parte humana é a que é visível, representada pelo sacerdote, pela Assembleia dos Fiéis e por todos os utensílios que se usam na celebração. A parte misteriosa é a que fica invisível aos nossos olhos. É constituída não somente pela presença de milhares de seres celestiais em adoração profunda, pois cientes do mistério, mas especialmente pela presença de Jesus, o sumo sacerdote, que está ali celebrando isso em todas as missas da terra. Eis aí o mistério da sua força arrasadora, a maior fortaleza do universo. A presença de Deus vivo, não só nas espécies consagradas, mas vivo e real, como sacerdote e celebrante maior. Por isso é que ocorre na Santa Missa, apoiados na fé, na doutrina da Igreja e nos ensinamentos dos santos, podemos dizer que a missa é, de certa forma, um túnel que nos transporta para o Calvário e nos faz presenciar a morte de Cristo na cruz, sacrifício que se prolonga eternamente no tempo. E não só estamos nós ali presentes, como também a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, todos os anjos, São José, todos os santos que estão na glória e as almas do purgatório. A definição de Santa Missa é um ato solene com que a Igreja comemora, atualiza e torna presente o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. É uma prolongação perene e incruenta do mesmo sacrifício do Calvário. A divisão da missa. Quantas partes há na missa? Precisamos entender melhor. Na missa há 6 partes. A primeira, a preparação pública, da entrada do sacerdote ao altar até a oração da coleta, ou seja, a oração do dia. O introito e instrução da oração da coleta até o final do credo. A oblação do credo ao prefácio. O cano ou a regra da consagração do prefácio ao Pai Nosso. A consumação do Pai Nosso à comunhão e a ação de graças pós-comunhão ao último Evangelho. A missa está dividida em 4 ritos bem distintos, que são eles: os ritos iniciais, onde nos reunimos no Senhor, nós falamos a Deus por Jesus Cristo. Na liturgia da palavra, Deus nos fala por Jesus Cristo. Na liturgia da Eucaristia, liturgia eucarística ou sacramental, Deus nos santifica, nós nos oferecemos a Deus por Jesus Cristo. Nos ritos da comunhão, da união e partilha, Deus se oferece a nós por Jesus Cristo. E os ritos finais, Deus nos envia. Por isso que a missa, ela inicia verdadeiramente quando ela termina. Ita missa est. A missa terminou, mas Deus nos envia para, no mundo secularizado, testemunharmos o amor, a misericórdia e o poder de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A entrada, o introito. Na verdade, Jesus Cristo revestiu-se das vestes sacerdotais no santuário do céu e da terra, onde tomou nossa carne e com ela a vestimenta da nossa mortalidade. Saiu desse santuário na noite sagrada do Natal e começou a introdução entrando. Nos ritos iniciais, nós nos reunimos no Senhor. Nós falamos a Deus por Jesus Cristo. É uma preparação pública, desde a entrada do sacerdote ao altar até a coleta. Do comentário introdutório à missa do dia, a procissão de entrada, o canto de abertura, o canto inicial, a acolhida, a saudação do presidente da celebração e as antífonas de entrada, o ato penitencial, o hino de louvor, glória, e a oração da coleta, a oração inicial, que é a oração do dia.
de entrada. Com o canto de entrada, a entrada do sacerdote e dos ministros, unem-se os céus e a terra num louvor sublime que mostra a alegria de podermos participar deste grande mistério. A entrada, Jesus dirige-se ao cenáculo. Cenáculo é o lugar da ceia, a mesa do altar, a mesa da refeição. Acompanhado de seus discípulos, chega ao cenáculo onde estava preparada a mesa do sacrifício e da comida. Os apóstolos saíram do cenáculo com seu mestre e se dirigiram ao Horto das Oliveiras para serem testemunhas da renovação, da consumação do grande sacrifício da cruz. Da mesma forma que o sacerdote se dirige ao santuário, subindo ao altar, o povo de Deus se dirige à igreja para serem testemunhas da renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. E o que significa a palavra altar? A palavra altar deriva de altos, significando elevado, e está elevado para indicar a obra de Deus, que é superior a qualquer obra humana. Entre os gregos, o termo utilizado era tusiasterion, que significa o lugar da imolação. Chegando ao altar, o celebrante e os demais fazem a inclinação, reverência, ou uma genuflexão simples, quando há a presença do sacrário, ou a genuflexão dupla para o Santíssimo Sacramento exposto, e sobem ao presbitério. Beijo no altar. Assim que entra, o sacerdote se dirige ao altar e o beija com reverência e respeito. Beijando é como se beijasse a Cristo e a cruz, do qual o altar é símbolo. Também é sinal de veneração das relíquias dos mártires, conservadas na pedra d'Ara, que está em todos os altares sobre as toalhas. O mistério, o beijo no altar. Misticamente, o símbolo do gesto do beijo no altar lembra o momento em que Jesus, ao receber a sua cruz para a subida do Calvário, a beijou com profundo ardor, aceitando a humildade e obediência, porque nela estava a redenção do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome significa a substância de Deus. Ora, a substância de Deus é uma só. O Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância do Pai. São consubstanciais ao Pai. Por isso não se repete a palavra nome no glória. A maneira correta de dizer as palavras do sinal da cruz é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A saudação. Quando o sacerdote nos convida à celebração, pelas palavras da oração inicial, é Jesus nos convidando a vivermos com Ele a sua grande paixão, que terminará certamente não na morte, mas na ressurreição da Páscoa gloriosa. O Getsemane, o Horto das Oliveiras, o Calvário, Jesus ora no horto com o rosto prostrado na terra. Missa, o sacerdote ao pé do altar recita o confiteor em humildade e postura. A prisão, Jesus é amarrado e sobe a Jerusalém. Na missa, o sacerdote, cingido com todos os paramentos, sobe ao altar. No Calvário, Jesus foi de tribunal em tribunal instruindo o povo, seus acusadores e seus juízes. Na missa, o sacerdote vai de um ao outro lado do altar para multiplicar e difundir a instrução preparatória. A preparação pública da entrada do sacerdote ao altar até a coleta, a preparação pública ao santo sacrifício com a introdução de salmos e do Kyrie, Senhor, tem piedade, a entoação do altar, do hino da redenção, glória, cantado pelos anjos no nascimento de Jesus Cristo. No ato penitencial, o sacerdote de pé recita o confiteor, é humildade, postura, confessando a Deus
Depois disso, o sacerdote abre um espaço de profunda reflexão. É aqui que lembramos e reconhecemos humildemente as nossas faltas. Aceitamos que somos pecadores e imploramos a misericórdia de Deus e o perdão dos nossos pecados. E isso é absolutamente necessário, porque quanto maior a pureza da alma que suplica, a oração do justo bate no céu e não volta sem ser atendida. Maior o poder que ela adquire junto a Deus. O glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. O glória foi entoado pelos anjos quando apareceram aos pastores e convidando-os a misturar seus louvores aos deles, os conduziram ao berço do recém-nascido. A entoação no altar do hino da redenção do glória, cantada pelos anjos no nascimento de Jesus Cristo. Oração do dia. A coleta contém 3 partes. A invocação, em geral, dirigida ao Pai, evocando diversos atributos de Deus. Pedido, em geral, pelos méritos de Jesus, a um Deus que deseja a salvação de todos os filhos. A finalidade, a Igreja pede que é exemplo de todos os santos, que exemplo dos santos possamos realizar. A coleta faz, portanto, a transição para a liturgia da palavra. Aí, nós saímos dos ritos iniciais e vamos entrar na liturgia da palavra. Amados irmãos, então, darei continuidade a estas explicações amanhã. Agora vamos repousar, vamos descansar nossos corpos cansados da luta, do trabalho, do dia a dia. Antes, porém, vamos ceiar, vamos receber o pão que desceu do céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim era no princípio, agora e sempre. Amado Jesus, estamos reunidos nesta noite para, diante do Teu Santíssimo Sacramento, recebermos o alimento da alma, o alimento que salva e nos purifica. Perdoa, Senhor, as nossas faltas cometidas por ações, por pensamentos e palavras. E fazei, Senhor Jesus, que possamos adquirir a força necessária para evitar de todas as formas o pecado que mata, o pecado que silencia e que anula aquele que busca a salvação no santo nome de Jesus Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. Que o corpo de Cristo guarde a minha alma, as nossas almas para a vida eterna. Amém. Que esta comunhão, o Frei Denício faz agora nesse momento por todos vocês que estão na comunidade, que fazem a comunidade da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, no Jardim dos Ipês, o corpo de Cristo. Amém.